Boa noite, na paz do Senhor Jesus a todos. Estamos entrando ao vivo aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2022, cidade de Humaitá, aqui da nossa residência. Vai ao ar aí mais essa apresentação, essa transmissão ao vivo, e vamos estar aqui há uns instantes, minutinhos, vamos estar lendo o livro dos livros, a palavra mais antiga existente e a palavra mais atual também existente, que é a palavra de Deus. A palavra mais antiga e também a palavra mais atual. É nessa que devemos então firmar a nossa fé, e é por esse motivo que estamos aqui mais uma vez. Como disse João, que ele cresça, Jesus, que ele cresça e nós diminua, e tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode estar conosco até o final. Vamos estar falando hoje sobre a segunda carta do apóstolo segunda carta do apóstolo João. E vamos estar lendo sobre o anticristo. Depois em Timóteo também vamos estar lendo Palavra de Deus. Já temos alguém que está ao vivo. Estamos aqui com 2 celulares, vou olhar mais aqui, né, irmão? Nós agradecemos também os trabalhos técnicos aí do irmão Erno Hélio, irmã Lídia. Hoje também nós temos 2 irmãos nossos, obreiros, 2 obreiros, que é o irmão Hélio Teves e o irmão Cleber, estão no culto lá em Esperança, e no Desafio Jovem, lá com o bom Josué, diretor do Desafio Jovem, Josué Monteiro. Estão lá também cooperando no culto lá. Eu creio que nesse momento também estão nesse horário. Eu quero ler então, corrigindo aqui, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, e o versículo, já vamos achar aqui, colocar aqui meu óculos. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Junto também quero ler a palavra de Deus, agora na carta do apóstolo Paulo. Eu tinha falado agora na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 1. Sobre esses 2 textos aí, queremos falar uns 20 minutos aí da palavra de Deus. Ora, 2 Tessalonicenses, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Olha o que diz a palavra de Deus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo, quer dizer, o tempo determinado por Deus, seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda, falando do anticristo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder, e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Último versículo, versículo 13. Paulo disse para a igreja, agora para a igreja: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Amém, a palavra de Deus. Qual é o assunto do tema hoje? O que queremos abordar aqui? Claro, sempre pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, não podemos sair fora da palavra do Senhor. Qual é o assunto? O anticristo, como diz a Bíblia aqui, o homem do pecado, o filho da perdição, que se refere à mesma pessoa. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 13, fala da besta que subiu do mar. Se refere também ao anticristo. Você vê, meu querido, que nos ouve, que isso aqui não é um sensacionalismo, isso aqui não é uma coisa nova. Alguém diz, então começaram a falar agora de 5 anos para cá, 10 anos. Não, isso aqui não é uma coisa nova. O Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo. Nós lemos aqui em Tessalonicenses. O Espírito Santo inspirou o apóstolo João. Daniel, o profeta Daniel falou também da vinda deste homem que se oporia a Deus. O Apocalipse, João escreveu na Revelação, também falou isso. Então, a vinda do anticristo não é uma coisa nova. Não é sensacionalismo, não é para emocionar alguém, nem mesmo para assustar alguém. Agora, a palavra de Deus, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus é algo real, algo sério. E você notou aqui, eu creio que você notou na leitura, que várias vezes o Espírito Santo falou aqui através da sua palavra, fala-nos através da sua palavra, para não deixar nós enganarmos. Não vos enganeis. A Bíblia, as Escrituras, este livro, o livro mais antigo em uso e o livro mais atual, porque se cumpre dia a dia. O livro mais antigo, o livro mais atual, que é a Bíblia, ela nos adverte em muitos lugares para nós cuidar, para não sermos enganados. E este perigo do engano é para a igreja, é para as pessoas, é para a humanidade. E você vê aqui que o apóstolo Paulo, ele escreveu em primeira mão para a igreja de Tessalonicenses, de Tessalônica, os Tessalonicenses, ele escreveu porque tinha alguns ali no meio da igreja, infiltrado na igreja local, dizendo que Jesus já tinha vindo, dizendo que eles já estavam na tribulação, dizendo que Jesus já tinha vindo, porque eles sofriam perseguição naqueles dias, estavam sofrendo grande perseguição. E como disse, alguns ali com ensinamentos falsos, eles estavam dizendo que Jesus já tinha vindo. Por isso, ele escreveu aqui, não vos enganeis, quer seja por palavra, quer seja por epístola. Daí o apóstolo Paulo ele disse aqui, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que vem antes da manifestação do anticristo é obrigatoriamente vir antes, o que vem? A apostasia. O que é apostasia? Afastar-se, abandonar aquilo que cria, afastar-se daquilo que cria, afastar-se da veracidade da palavra de Deus, fazer da palavra um relativismo, afastar-se das verdades imutáveis da palavra de Deus. E você vê, através da palavra de Deus, a advertência. Nós lemos no início da Epístola de João,
dizendo, João disse, filhinhos, é já a última hora. Lemos antes ali, 1 João capítulo 2, a epístola, a carta. Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, muito se tem feito anticristo, quer dizer, o anticristo, ele ainda não se manifestou pessoalmente. E engana-se quem pensa que ele vai aparecer assim, vai dizer, ó, aqui ó, eu não vou dizer assim, mas engana quem pensa que ele vai aparecer e vai dizer, ó, aqui está o anticristo, assina aqui, ó, conhece? Não, ele não vai se apresentar, ele não vai ser, ele vai entrar como um líder que vai enganar as pessoas com a solução dos problemas, com a unificação das religiões, com a solução da crise mundial que se aproximou de todos os países. Na Europa, a crise pegou valendo. Assim por diante, todos os países, praticamente todos os países, a crise está avançando. Isso entra quem entrar, sai quem entrar, e não tem. A crise está aumentando de várias maneiras. E este líder mundial, ele vai promover, ele vai enganar da seguinte maneira: ele vai começar a ajudar as pessoas. Eu vou te ajudar com isso, eu vou resolver os teus problemas. Ele não vai se manifestar a princípio como um ser mal, uma pessoa, a princípio para enganar as pessoas, para enganar as pessoas. Ele vai se manifestar como um homem que vai solucionar os problemas, que vai ajudar as pessoas, que vai pregar paz. Eu estava lendo, eu até anotei aqui para não ter o risco de esquecer. Eu estava lendo, você pode pesquisar, está aí. Agora esse mês, alguns líderes das maiores religiões do mundo, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, eles promoveram, aqui está anotado aqui, lá no país do Cazaquistão, o 7º Congresso de Líderes no país do Cazaquistão, e eles estão, então, esses líderes estão procurando um movimento global para a paz. O Papa falou disso aí, o Papa, que é um líder da Igreja Católica, todos sabem, o Papa falou sobre isso aí, sobre unir as religiões, isso agora no mês de setembro, agora poucos dias atrás, no país do Cazaquistão, unir as religiões, buscar a paz. O judaísmo falou isso, o islamismo falou isso. O que é isso? Isso é a preparação para a vinda do anticristo. Isso não é novo. E como falamos, isso não é sensacionalismo, isso não é coisa de igreja. Então, agora, o que está acontecendo, o que está faltando para o anticristo manifestar-se pessoalmente? Diz a Bíblia aqui que existe existe algumas coisas, existe alguém que está detendo, quer dizer, está segurando, está não deixando ainda o anticristo manifestar-se pessoalmente. Porém, nós temos que saber que os espíritos, a apostasia é uma preparação para o anticristo. A apostasia, como falamos, o abandono da fé. O João lhe disse, nós lemos ali, que muitos se têm feito anticristos, quer dizer, as pessoas que estão trabalhando para o anticristo, sorrateiramente. Isso nós vimos na desconstrução da sociedade, da deconstrução das famílias, da moral, dos bons costumes, da rejeição das verdades imutáveis da palavra de Deus. Isso tudo são espíritos do anticristo. Nós vimos hoje aquilo que Deus criou, as doutrinas que trazem a paz para a sociedade, que trazem a harmonia para a sociedade, está sendo desconstruído. E nós estamos falando antes ali desse movimento global para a paz, que já não é a primeira vez, mas eles estão se aprofundando agora para buscar uma solução para a paz. Nós queremos dizer com alto e bom som que sem Cristo e sem a santidade de Cristo não existe paz. Pode haver uma paz passageira, poderá haver uma paz enganosa. Repito,
com alto e bom som, sem a palavra de Deus, sem o temor a Deus, sem a reverência da palavra de Deus, longe de Deus não existe paz verdadeira. Sem Cristo não existe paz e nem salvação. E esse é o motivo, esse é o motivo que as pessoas estão hoje por aí. Existem pessoas que com bastante bens financeiros, com bastante posses, e eles não têm paz. E esta palavra de Deus aqui nos fala, no Salmo 119, o verso 165. Salmo 119, versos 165. Muita paz tem para aqueles que amam a lei do Senhor, e para eles não há tropeço. Mas a humanidade, na sua maioria, eles estão, então, apostatando, quer dizer, é a preparação para a vinda do anticristo. Por que o anticristo vai vir e ele vai enganar muitas pessoas? Engana-se quem pensa que o anticristo não vai enganar, ele vai enganar muitíssimas pessoas. Por que ele vai enganar, meus irmãos? Nós lemos na Bíblia, você lê na tua casa, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você não estamos falando, não é só da nossa igreja, mas tu tem a tua Bíblia lá, a Bíblia da Edições Paulina, Bíblia, seja lá a edição que for, você leia lá no livro de 2 Tessalonicenses, por que o anticristo vai enganar multidões, por quê? Porque as pessoas, eles ouviram a palavra de Deus, estão ouvindo, é claro que não estamos generalizando, mas a maioria das pessoas conhece o Evangelho, conhece o caminho que leva à salvação, conhecem a palavra, mas eles estão preferindo, diz a Bíblia aqui, eles escolheram ter prazer na iniquidade, quer dizer, eles têm a oportunidade de arrepender-se, hoje ainda temos, no dia de hoje, amanhã ainda, enquanto Jesus não vir buscar a sua igreja, nós temos a oportunidade de nos arrependermos, de rasgarmos as nossas vestes, como diz a Bíblia, quer dizer, não literalmente, mas nos arrependermos, confessarmos nossos pecados, e a Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a branca lã. Ainda hoje é tempo de arrepender-se, mas nós vimos raramente uma pessoa hoje arrepender-se. Sabe, a Bíblia, nós lemos aqui, muitos se têm feito anticristos, quer dizer, aqueles que trabalham para o anticristo, antes dele se manifestar. Sabe qual é uma das maneiras que o anticristo trabalha, Satanás trabalha? Engana-se quem pensa que o diabo não usa, às vezes, um versículo isolado da palavra de Deus. Engana-se. Você já leu na Bíblia, eu creio que você já leu, a tentação de Jesus no deserto, quando a Bíblia diz que Jesus foi levado ao Espírito, pelo Espírito ao deserto, diz a Bíblia que chegou-se o tentador, quer dizer, Satanás chegou-se e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha o que o diabo disse, está escrito. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces numa pedra. Quem citou o Salmo 91? O diabo, meus amigos. Engana-se quem pensa que o diabo não conhece a Bíblia. Se você não estuda a Bíblia, você está perdendo. Sou sincero, não tem... Alguém não gostei da mensagem, não perdemos nada. Engana-se quem pensa que o diabo não conhece a Escritura. O diabo conhece, o diabo é real, o inferno também, assim como a salvação é real. Engana-se quem pensa que o diabo não conhece a Bíblia. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus, dizendo: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Quer dizer, conhece a Bíblia. Engana-se, falo mais uma vez, quem pensa que o diabo não usa versículos isolados da Bíblia. Versículos isolados, fora do contexto, para enganar. Eu posso citar um? Dá para citar um, meus amigos? Meus irmãos, amigos, para todos. Posso citar um? Aquele versículo que dizem: só Deus para me julgar. Quem é tu, quem é você para me julgar? Isso é um versículo, na verdade nem é um versículo, mas é uma parte do versículo torcido, com imoralidade, com sutileza. O que Jesus disse? Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Mas depois também diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, nós não vamos ler aqui, que senão vai tomar muito tempo e não queremos sair do texto aqui, da mensagem. Jesus disse que é para nós julgar segundo a reta justiça. Quer dizer, Jesus estava dizendo que não podemos julgar simplesmente olhando para uma pessoa, olhando para a cor, para a raça,
para a posição social, olhar para ela ou para eles e dizer, esse aqui não vale nada, esse aqui é isso. Esse tipo de julgamento que nós não podemos. Agora a Bíblia, meus irmãos, é cheia de julgamentos, quer dizer, a Bíblia diz que no último dia as pessoas vão ser julgadas pela palavra de Deus. Então quando alguém diz, não, é só Deus para me julgar, eu ando do jeito que eu quero, e quando a pessoa diz, é só Deus para me julgar, será que essa pessoa não tem temor de Deus, que o julgamento de Deus é segundo a reta justiça? Não, eu ando do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, ninguém pode me julgar. Isso aqui é diabólico. A Bíblia nos julga. A Bíblia nos julga. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. A Bíblia diz que ninguém em adultério, ninguém em fornicação, ninguém nos pecados que entristecem o Espírito Santo, ninguém sem se arrepender vai ser salvo. Não existe salvação, não existe céu para pessoas que vivem no adultério, vivem no pecado, vivem na fornicação, vivem em vários tipos de coisas. Não existe céu. Morre, parte para a eternidade e escreve depois lá no Face, descansa em paz. Descansa em paz. Não, eu fico com a Bíblia. Se arrependeu, se reconheceu Jesus como Salvador, vai descansar em paz. Sem Cristo, repito, não há salvação e nem paz verdadeira. E nós estávamos lendo aqui sobre a apostasia. A apostasia é isso, meus amigos. O abandono da fé, o abandono da palavra, deixar de crer naquilo que cria. Após a apostasia, diz a Bíblia, que vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe contra tudo que se chama Deus. Se você ler lá no livro do Apocalipse, capítulo 13, você vai ver ali, falando do mesmo anticristo, da besta que subiu do mar. Diz a Bíblia que o anticristo vai exigir das pessoas que rejeitaram a Bíblia, rejeitaram a palavra, não se arrependeram, tiveram tempo de se arrepender, rejeitaram a salvação em Cristo. Diz a Bíblia que eles tiveram prazer na iniquidade. Agora o anticristo ele vai exigir, não é se quer, ele vai exigir, o anticristo vai exigir, após um período que ele já enganou muita gente, já ajudou com ofertinha, com ajuda, com casa, quem sabe casa, vai ajudar a princípio a resolver os problemas mundiais, vai unificar as religiões, tudo a paz, tudo maravilha. Quando ele se manifestar mesmo, anticristo, a Bíblia diz que ele vai exigir adoração. Com Deus, meus amigos, Deus não exige nada. Deus, diz a Bíblia, que Deus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei. Quer dizer, Deus não exige do ser humano. Agora, o diabo, juntamente com o anticristo, ele vai exigir adoração, ele vai exigir adoração e ele vai exigir uma marca. Apocalipse capítulo 13, isso não é da religião, isso não é da nossa igreja, isso não é sensacionalismo, nem é por causa dessa época que nós estamos vivendo agora, estamos falando da Bíblia. Ele vai exigir uma marca, não compra, não vende se não tiver essa marca. Agora eu pergunto, como você está? Como está a tua vida? Como está a tua preocupação? Será que você só tem coisas terrenas? Será que nós temos só coisa terrena? Será que nós estamos preocupados nesses dias que estamos vivendo com a verdadeira palavra de Deus, com a salvação, sabendo que Deus, Ele leva a sério a sua palavra. Mesmo que alguém não leve a sério, mesmo que alguém pense, a Bíblia é escrita por homem. Não, a palavra de Deus, eu sou testemunha real, além de multidões de pessoas, daquilo que a palavra de Deus faz. Ele transforma o mais vil pecador num homem cidadão do céu, num homem liberto por Jesus Cristo. E para nós encerrarmos, para o encerramento dessa mensagem, o anticristo, ele vai se manifestar, ele vai, para depois nós também fazer os comentários dos irmãos que estão ao vivo, amigos. Temos aqui no meu celular 4 ao vivo, mas estamos gravando no outro celular ali também. Depois vai ser colocado no YouTube. Depois eu vou dar espaço aí para comentar. Se você quiser escrever aí nos comentários, também nos ajuda, que daí fica mais fácil até de nós visualizar, ou dar um like. Se você quer compartilhar também, se você gosta da palavra de Deus e quer compartilhar para mais pessoas. Nós estamos falando da vinda do anticristo. Estamos falando da vinda do anticristo. Primeiro vem a apostasia, quer dizer, o abandono da fé da maioria das pessoas, a rejeição da palavra de Deus, daquilo que Deus criou, das coisas sadias que Deus criou.
o abandono, daí diz a Bíblia que o anticristo, o homem do pecado. Por que o homem do pecado? Porque filho. Nós lemos aqui o homem do pecado, filho da perdição. Porque vai ser uma pessoa que vai enganar multidões. E ele como vai ser uma pessoa que vai procurar unir? Quem que não gosta de união? Hoje nós vamos falar hoje, quem que é a favor da paz? Quem é a favor da união? Todos nós, não. E é lógico que nós não somos contra a paz, mas falamos, longe de Cristo e longe da palavra, não existe paz. Falamos e não tem, a Bíblia fala melhor. Então, quem que não gosta de paz? Quem que não gosta de união? Quem que não gosta de ajuda? Quem que não gosta de lisonja? Né? Hoje as pessoas gostam muito de lisonjear, né? O anticristo vai ser assim no início, ele vai ajudar, ele vai promover, entre aspas, a paz, a união das religiões, coisa bonita, né? A princípio parece, mas não é. Não é. Porque a princípio religião mesmo, a palavra religião, o significado da palavra religião é religar o homem com Deus. Mas não se engane que todas as religiões levam a Deus. Alguém diz que todos os caminhos levam a Deus. Não se engane com isso. Não se engane porque quem leva a Deus é Jesus através do nosso arrependimento e reconhecer Jesus como nosso Salvador. Claro, ligado a uma religião que esteja amparado pela palavra de Deus. Uma religião que esteja amparada pela palavra de Deus. Resumindo e concluindo, o anticristo vai se manifestar, vai exigir adoração, vai enganar o povo de Israel, vai enganar o povo de Israel, porque eles esperam um Messias ainda, eles não rejeitaram o Messias, o Salvador. E vai haver, então, a Bíblia diz, você pode ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, em versículo 10, vai vir a ira de Deus. Não, nunca vi falar daí, então tá desatualizado. Deus é amor? Claro que sim, mas diz a Bíblia que vai vir a ira de Deus contra quem, meus irmãos? E vai vir o julgamento de Deus contra quem? O anticristo, no final da grande tribulação. O anticristo, diz a Bíblia, que vai ser lançado no lago de fogo. Satanás vai ser preso a princípio, depois vai ser solto um tempo, depois vai ser lançado no lago de fogo também, para nunca mais enganar ninguém. E diz a Bíblia, meus irmãos, que todos aqueles que o seu nome não estiver inscrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Uma palavra um pouco pesadinha, não sei se todo mundo vai, mas não sei, para mim. Diz a Bíblia que todos os que não estiverem inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então, é importante o quê? Ter uma religião ou é importante estar escrito no livro da vida? Embora é lógico que nós temos que estar em comunhão com a igreja. Lógico que sim, estar em comunhão com a igreja. Estar em comunhão, ligado, participando da ceia do Senhor. É lógico que sim. Agora, e o nosso nome, e a palavra, e a santidade, a santificação. Não pense, meus amigos, que nós vimos por aí, mundo afora, na Argentina, dá uma pensadinha, volte para trás, aí não pense que se afastar de Deus, não pense as pessoas que se afastar da palavra, da santidade, vai trazer bênção para as pessoas, para o país, nada disso, para país nenhum, para lugar nenhum. Na Argentina, alguns anos atrás, liberaram o aborto. Depois que liberaram o aborto, o país aqui, ó... Estão vendo minha mão? Que assim, ó. Decadência moral, decadência espiritual em muitas pessoas e decadência financeira. Ó. Vão liberando. E, inclusive, não tem quem segure. Se a pessoa está inclinada para isso aí, se a pessoa está inclinada para isso aí, não tem quem segure. Eles estão sendo enganados pelo diabo, pelo espírito do anticristo. Agora, que não seja eu e você que deu apoio. Não seja eu e você que ajude a manifestação do anticristo. Agora a igreja, você, igreja de Jesus, você que ama a palavra de Deus. O que nós podemos fazer? Não ficar esperando o anticristo. Somente, não, o anticristo vai vir, então... Não, nós temos que ficar esperando Jesus. Buscando a direção de Deus. Eu fui de um tempo que, uns anos atrás, que eu me converti, 30 anos, um tempo que se buscava a direção de Deus para casar, se buscava a direção de Deus para
fazer um negócio, para se mudar de casa, para se mudar de cidade, para tomar uma decisão importante. Eu fui nesse tempo. Hoje, ó, raríssimas pessoas que consultam a Deus. Por que eu digo que eu fui nesse tempo? Porque ainda sou, mas só para te chamar a atenção. Eu fui do tempo que se buscava a direção de Deus para tomar as decisões importantes da vida. Hoje as pessoas estão indo no conselho dos ímpios, no conselho dos pecadores, no conselho dos endemoniados, no conselho da novela Pantanal, no conselho da Globo Lista, tanto de abacuato que tem por aí, no conselho dos pecadores, ao invés de ir no conselho da palavra de Deus. Mas que Deus te abençoe e que, encerrando agora, realmente encerrando essa mensagem, a vinda do anticristo é real, a vinda do julgamento de Deus. Alguém que diz, ninguém pode me julgar. Vai vir então o julgamento de Deus. Se nós não podemos te julgar, vai vir o julgamento de Deus. E esse vai ser segundo a palavra de Deus. Não se engane, não nos enganamos, temamos a Deus, temamos a palavra de Deus. E uma coisa que nos chama a atenção, que diz a Bíblia, que ele vai enganar, já falamos, só para encerrar, vai enganar muitíssima gente e vai levar muita gente para o lago de fogo junto. Infelizmente, porque estão dando as costas para a palavra de Deus. E é claro, falo mais uma vez, lógico que não são todos, mas muita gente está deixando de buscar a Deus, deixando de temer a Deus, deixando de buscar a santificação. Ó, para encerrar, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Ó, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Quer dizer, se não vai ver o Senhor, vai para o inferno. Hoje é fácil, né? Eu dou uma adulteradinha aí, faço qualquer coisa escondidinha e ninguém tá vendo. Ó, um dia vai sair para o limpo, se nós não confessarmos e não abandonarmos os nossos pecados e confessarmos a Jesus. E ele é poderoso para perdoar os nossos pecados enquanto temos tempo. Amém, meus amigos, meus irmãos, em nome de Jesus. Esta palavra, e agora só quero ler aqui então os comentários, não sei se o Manuel quer, vamos ler aqui mais perto aqui. Temos lá nós temos aqui 5, aqui no 6, aqui ao vivo, e é claro que vai ficar salvo depois. Bom, Júlio Ferreira, paz de Deus, irmão. Eu estou lendo aqui porque ele é lá da Argentina, amigo nosso, irmão. Temos muitos amigos lá na Argentina, lá é logo aí, né, na fronteira, aí, estamos na fronteira. Bom, Júlio Ferreira, paz de Deus, irmão, estou mirando desde São Vicente, Misiones, Argentina. Mirando, está, irmão está mirando, nos olhando, nos assistindo, né, melhor. Então, bom, Júlio Ferreira, de São Vicente, Deus abençoe os nossos irmãos. Nós temos aqui, então, nós estamos aqui, nossos irmãos aqui da cidade, companheiros da obra aqui, obreiros, o irmão Elias da Silva e a família. Eles dizem assim, estamos na escuta na casa do irmão Hélio Teves. O irmão Hélio, eu não sei se o irmão Hélio foi no culto lá na Esperança, mas totalmente. Irmão Hélio Teves, o irmão Elias, toda a família. Os obreiros da casa do Senhor, nós louvamos a Deus pela igreja, os irmãos, não somente a igreja, mas os irmãos também de igrejas amigas, irmãos, amigos também, vizinhos e assim por diante. E a igreja, os irmãos que ajudam, congregados. Então, irmão Elias, obrigado aí, estar na escuta, que é o nosso tesoureiro, na verdade, tesoureiro da igreja, que é o que cuida com as finanças. Também o músico da casa do Senhor, o obreiro, e o irmão Hélio também, um presbítero da igreja, o irmão Hélio Teves. E o irmão Júlio, ele diz aqui, o irmão Júlio Ferreira, ele diz aqui, um outro comentário, é uma grande verdade o que você está falando. Graças a Deus, irmão, toda honra para Jesus, uma grande verdade o que você está falando. Deus bendiga então, mano. E irmão Júlio, e não sei se aqui eu tenho 4, aqui agora tinha 6, agora tinha 6, tem 4, os 2 já largou nós, mas tá bom, mas nós agradecemos a Deus. São Vicente Missiones, a gente só está procurando ver se não tinha mais alguém. Irmão Hélio, irmã Lídia, estão também irmã Lídia está ali na audiência. Já falamos, está sempre nos auxiliando aqui na nossa câmera meio, irmão Hélio também, que sempre nos ajuda para o trabalho aí de mídia. Então, Deus abençoe os irmãos.
E o irmão Eli está dizendo aqui que eles não foram, mas está com muita chuva. Deus abençoe. Estão dizendo aqui que estão comendo pastel e assim por diante. Manda uns para nós aqui, irmão Hélio. Mas tá bom, obrigado então, irmão Hélio, toda a família aí, toda a igreja, o irmão Cleberson também, que é um obreiro da casa do Senhor, o irmão Talgiro, e assim por diante. Ué? Irmão Arno, e a irmã Ana, e a Ciclo de Oração, todos os departamentos da igreja aí, tá bom, meus amigos? Nós vamos encerrar então aí, e a minha mãe também está assistindo, também um abraço. Aí não tem nenhum aí, né? Tá bom, vamos se manifestar. Mas Deus abençoe a todos então, nós encerramos então até a próxima semana, se Deus quiser, aí vamos estar voltando aí. E não se esqueça, leia a palavra, examine, diz a Bíblia que aqueles que amam a lei do Senhor, tudo quanto fizer prosperará, até principalmente a vida espiritual. Deus abençoe então, em nome de Jesus, até mais.